Irmãos caríssimos, estamos, pela liturgia da Santa Mãe Igreja Católica, celebrando a festa da apresentação do Senhor Jesus ao templo. E o evangelho que nós ouvimos nos mostra José e Maria conduzindo o menino Jesus para apresentá-lo ao Senhor. Desse modo, José e Maria, os pais do menino, membros da comunidade de fé, cumpriam tudo o que estava prescrito na lei de Moisés. Conforme a lei mosaica, todo filho primogênito do sexo masculino era consagrado a Deus, e para que ele retornasse para a sua família, para o convívio doméstico, deverá ser recuperado, resgatado por meio de um sacrifício oferecido lá no templo. Nessa ocasião também se fazia, por meio de um ritual, de um sacrifício, claro, a purificação da mãe, para livrá-la, libertá-la das impurezas contraídas durante o parto. As mães ricas, conforme a lei, ofereciam um cordeiro para o sacrifício. As mães pobres, um casal de pombinhos. José e Maria ofereceram um casal de pombinhos, sinal de que eram pobres. Jesus, que nasceu pobre no meio dos pobres. Porém, a mensagem principal do evangelho que nós ouvimos é mostrar que Jesus pertencia absolutamente, exclusivamente a Deus. Seus pais, José e Maria, foram ao templo para oferecê-lo, apresentá-lo, consagrá-lo ao Senhor Deus. Que bom seria se os pais cristãos, eles também imitassem a atitude de José e Maria e procurassem oferecer e consagrar os seus filhos a Deus. Hoje, os pais se preocupam, claro, com justa razão, em dar uma boa educação, instrução, uma profissão e, na medida do possível, uma posição social elevada para os filhos. E quando o conseguem, de alguma forma, pensam eles que assim cumpriram a sua missão, mas não é suficiente, porque há uma outra missão muito mais elevada, muito mais importante, que é a de consagrar os seus filhos a Deus desde os primeiros anos de vida, assim como fizeram Maria e José, conforme o evangelho que nós ouvimos. Antigamente existia, não faz muito tempo, um ritual litúrgico. As crianças, logo após terem recebido o batismo, eram consagradas a Nossa Senhora na presença de uma madrinha. E a madrinha ali representava a pessoa de Nossa Senhora. E os pais voltavam para casa alegres, satisfeitos pelo batismo que os filhos receberam e também pela consagração deles. Como essa consagração não era e não é um sacramento, mas apenas uma piedosa tradição, esse costume litúrgico e pastoral foi caindo em desuso. Hoje quase mais não se consagram as crianças a Nossa Senhora, mas os pais devem consagrar seus filhos a Deus, não por meio de um ritual, de uma cerimônia litúrgica, mas sim com uma educação verdadeira, que tenha como fundamento, como referência, tudo o que está escrito nos evangelhos. Desse modo, esta consagração dos pais para os seus filhos deve começar, claro, com o bom exemplo dos pais. Será que é suficiente só ter recebido o batismo,
ter se casado na igreja, como se fala, no religioso, para considerar-se um casal cristão? Será que é cristão aquele marido que faz o que quer, que vai para onde quer, que não dá satisfação a ninguém, que não avisa, que não consulta a sua esposa? Será cristão aquele marido que é fechado ao diálogo, autoritário, arrogante, que não colabora, que não contribui nas tarefas da casa? Sempre ele quer ser servido e ameaça todos aqueles que não fizerem de acordo com como ele deseja, que não satisfazerem os seus próprios caprichos? Será que é certo deixar para a mulher a educação dos filhos, a limpeza da casa, a alimentação? Será que é cristão aquele casal que a mulher tem o seu grupinho de amigas, o esposo tem o seu grupinho de amigos, cada um, naturalmente, sabe, separado um do outro, cultiva as suas amizades, sem que um ou outro tenha o conhecimento? E se os dois trabalham, recebem, são remunerados, será que é cristão aquele casal que cada um dos cônjuges, sabe, administra, usa, utiliza seu dinheiro do jeito que quer, que lhe interessa, sem dar satisfação ao outro? Ora, se os casais que se dizem cristãos se comportam assim, como é que eles podem consagrar os seus filhos a Deus? Nós sabemos, e já dissemos, que as crianças aprendem muito mais com os olhos do que com os ouvidos. Então, a vida cristã dos pais é a melhor maneira de catequizar, de evangelizar, isto é, de consagrar seus filhos a Deus. Se os pais rezam em casa, os filhos também aprendem a rezar com os seus pais. Se os pais têm o costume de em casa ler a Bíblia Sagrada, os filhos também, aos poucos, percebem que devem buscar orientação, discernimento, luz, sabedoria para as suas vidas lá na Palavra de Deus. Se os pais participam dos encontros da programação da sua comunidade cristã, da sua paróquia ou comunidade interiorana, também os filhos passarão até mesmo a acompanhar os pais. Poderão na manhã serem cristãos atuantes, operantes, comprometidos na sua comunidade de fé. Se os pais praticam o amor, o perdão, a partilha, a solidariedade, os filhos aprendem também até o caminho da doação, da entrega, do serviço gratuito. Desse modo é que devem os pais consagrar os seus filhos a Deus. José e Maria, nós ouvimos, consagraram Jesus Cristo, o primogênito, ao Senhor. E o final do Evangelho nos mostra que na convivência com seus pais, o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Claro, havia um ambiente propício para que o próprio Cristo se desenvolvesse em todo sentido, em todos os aspectos. Eles, desse modo, consagraram Jesus ao Senhor Deus. E Deus, claro, por sua vez, devolveu Jesus para o mundo, para que ele anunciasse o Evangelho para os homens e trouxesse o reino de Deus para o meio de nós. Esse reino está, sim, no meio de nós. Uma certa vez, os fariseus, eles que tinham uma ideia equivocada, errada a respeito do reino de Deus, se aproximaram de Jesus perguntando: quando é que o reino de Deus se manifestará, Senhor, mestre? E Jesus respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de maneira ostensiva, isto é, clara, de modo que se possa dizer, ele aqui, ali, o acolá. O reino de Deus já está no meio de vocês, disse Jesus. É que os fariseus não conseguiram perceber a presença do reino de Deus,
porque eles eram autossuficientes, orgulhosos, defendiam com unhas e dentes um sistema religioso que eles mesmos tinham engendrado, organizado. Julgavam-se os donos da verdade, eram de cabeça dura, de coração empedernido. Pelo contrário, diz o Evangelho, que o velho sacerdote Simeão, homem justo e piedoso, habitado pelo Espírito Santo, ao tomar Jesus nos braços, percebeu a chegada, a manifestação do reino de Deus naquela criança. Então ele, consolado por este privilégio, apresentou a sua despedida dizendo: agora, Senhor, já pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, o teu povo. Meus irmãos, será que nós, no mundo em que vivemos, conseguimos realmente perceber os sinais do reino de Deus? Será que somos capazes de reconhecer nos fatos, nos acontecimentos, as manifestações do reino de Deus? A primeira leitura de hoje, que é extraída do livro do profeta Jeremias, do profeta Malaquias, nos ajuda a entender ou nos oferece condições para encontrarmos a resposta. Malaquias exerceu a sua atividade profética 30 anos depois que o povo de Deus se libertou da escravidão de Babilônia. E quando aquele povo conquistou a sua libertação, ao chegar em Jerusalém, a primeira providência foi reconstruir o templo. A reconstrução do templo foi uma tarefa muito importante para aquele povo, porque o templo era símbolo da unidade, sinal da identidade, era a expressão mais viva, mais forte de liberdade e da fé daquele povo. O templo era o local, o lugar onde eles ofereciam sacrifícios, culto ao Deus libertador. Mas acontece que, no tempo do profeta Malaquias, as celebrações, as liturgias, o culto lá no templo tinha se transformado em puro formalismo, numa simples tradição e numa tradição horrorosa, perniciosa, escandalosa, porque servia para acobertar grandes injustiças, porque encobria a violação dos direitos humanos. E Malaquias, na qualidade de profeta intrépido, corajoso, coerente, ele denunciou veementemente esta religião de aparência de fachada e disse para eles: não adianta procurar Deus aqui. Deus não mora mais no templo. Vocês estão perdendo tempo. As ofertas que vocês trazem, os sacrifícios que vocês oferecem, não fazem mais sentido nenhum, não servem mais para nada, porque vocês abandonaram, se afastaram do direito e da justiça. Não adianta querer tapear, ludibriar, enganar a Deus com rezas, orações, celebrações, sacrifícios, oferendas. Deus não habita numa sociedade injusta. Depois que o profeta fez este anúncio, ele garantiu e também consolou o seu povo, dizendo que o Senhor Deus enviaria o seu mensageiro. Ele queria estabelecer para sempre o direito e a justiça. E esse mensageiro, segundo o profeta Malaquias, nós ouvimos na primeira leitura, se estavam atentos, seria assim como fogo, tem o poder de purificar o ouro e a prata, isto é, de queimar toda a opressão. Esse mensageiro, também o profeta o comparou como o sabão das lavadeiras, que lava, que tira toda a sujeira da injustiça.
Esse mensageiro anunciado, prometido por Malaquias, diz o evangelho de hoje, que é o próprio Jesus Cristo, que nos foi apresentado como luz salvadora das nações. Mas nos perguntemos, irmãos e irmãs, faz mais de 2000 anos que Jesus, a luz do mundo, manifestou-se entre nós. No entanto, nós sabemos que, infelizmente, o mundo que nós vivemos continua envolvido nas trevas, na escuridão, porque as injustiças de todos os tipos, todas as espécies, todas as naturezas ainda permeiam, estão presentes nas relações sociais. Isso compromete gravemente o convívio comunitário, porque fere de morte a unidade, que é condição fundamental, básica para o crescimento do reino de Deus. Por isso que nós não conseguimos perceber surgindo, medrando, germinando aqui, ali e acolá o reino de Deus. Jesus, luz das nações, mas Ele quis e Ele deseja, irmãos e irmãs, que cada um de nós, a partir do batismo recebido, também sejamos luzes. Por isso Ele disse para cada um de nós e para toda a igreja, para toda a comunidade cristã: vós sois também a luz do mundo. Na condição de luz, nós, irmãos e irmãs, devemos arregaçar as mangas e lutar para extirpar, para banir de meio de nós as pequenas e grandes injustiças que existem dentro e fora de nós, para que, então, extirpadas tudo isto, possa surgir a luz da justiça, da solidariedade e da paz. Ou nós, cristãos, nos preocupamos com este aspecto de nossa espiritualidade, ou então, irmãos e irmãs, nossas preces, orações, louvores, encontro de espiritualidade, nossas comunhões e tudo mais serão semelhantes àquilo que o povo lá do tempo do profeta Malaquias fazia. Não tinha quase mais nenhuma importância, nenhum valor diante de Deus. Não esqueçamos que nós cristãos somos e temos a missão de iluminar por onde nós passarmos, não somente com nossas palavras, sobretudo com o nosso testemunho de vida. Já dissemos aqui, e é oportuno repetir, que o nosso Deus só fala com a nossa boca, só trabalha com as nossas mãos, só caminha com os nossos pés. Se nós, irmãos e irmãs, não nos colocarmos à disposição dele, então a nossa religião não tem valor nenhum no mundo em que nós vivemos. Então vamos pedir ao Senhor, luz do mundo, que clareie, que ilumine, que aqueça nossas mentes e corações, para que possamos estar mais conscientes deste compromisso que devemos assumir concretamente, para sairmos deste cristianismo, sabe, do remanso, do marasmo, do emperramento, do enferrujamento, da tibieza, para uma vida cristã mais operante, atuante, que provoque modificações no mundo em que nós vivemos. Pensamos que ser cristãos basta somente estarmos em estado de graça, participarmos das liturgias que nós celebramos, recebermos sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Achamos que assim já fizemos a nossa parte, que já cumprimos a nossa missão. É preciso muito mais do que isso, porque a religião verdadeira é sempre aquela que apresenta uma resposta real e concreta para os problemas do homem. E nós, quando refletimos sobre a palavra de Deus como um todo, percebemos esse chamado para um compromisso, como diz o apóstolo São Tiago, que a religião, sabe, sem obras é vã, é inútil, é morta. Nós esperamos, sempre esperamos,
que sejam os grandes poderosos da política e da economia que venham resolver os problemas que nos envolvem, que nos atingem, que provocam sofrimentos desnecessários. Mas quando nós cristãos cruzamos os braços, nós estamos contribuindo para que a injustiça, a escuridão entre nós permaneça. Afinal, diz um velho ditado assim, não é? Quem cala, permite, consente. É bom reconhecer a nossa omissão. Por isso que nós não somos capazes de perceber, irmãos e irmãs, o reino de Deus acontecendo no meio de nós. Que o Espírito Santo, que inspirou o velho sacerdote Simeão, a profetisa Ana, também venha, a fazer com que nós descubramos e procuremos assumir os compromissos da nossa vida cristã, para que Jesus, a luz do mundo, permaneça entre nós como sinal permanente deste reino já acontecendo. E que assim seja.